Olá, bando de mozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, a sua lição da Escola Sabatina em áudio que virou vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade, certo? Hoje é 31 de agosto, estamos finalizando agosto, porém não finalizando a semana, afinal, hoje é apenas quarta-feira. Estamos na nossa 10ª semana de estudo nesse trimestre e estamos falando do tema sobre como Jesus conquistava a confiança das pessoas. O nosso verso temático da semana ele está em Lucas capítulo 5, verso 15, que é: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades, ok? Bem, hoje é quarta-feira, amanhã é o último dia que eu vou falar o verso temático, sexta-feira é para ter decorado, tá bom? Então, porém tudo que se dizia cada vez mais se espalhava e as pessoas iam em direção àquele que podia as curar de suas enfermidades, ok? Então, tá aí nossa ajudinha para a gente decorar, para a gente sempre fazer esse exercício da cabeça. Ok? Vamos ao texto. Em grande parte, as igrejas são grupos voluntários que operam com um orçamento bem limitado. O capital social é um grande trunfo que aumenta a chance de sua igreja alcançar alvos significativos que ela não pode conseguir sozinha. A velha tradição, em alguns países, de fazendeiros ajudarem outros fazendeiros a fazer a colheita é um exemplo de capital social, isto é, embora precisemos considerar cada situação individualmente, quando for prático e viável, podemos trabalhar em cooperação uns com os outros a fim de alcançar nossos alvos em comum. Então agora a gente vai ler aqui Neemias, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 9, ok? Enquanto a gente lê Neemias 2, 1 a 9, aqui, o que o rei Artaxerxes, ó, que nome difícil de falar, Artaxerxes, confiou em Neemias e qual foi o resultado dessa confiança providencial, certo? Então vamos ler Neemias. Eu já deixei aqui aberto na Bíblia. Então vamos lá, capítulo 2, versos 1 a 9. No mês de Nisan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, e tomei para oferecer-lhe, lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era copeiro do rei, certo? O homem que serve as bebidas do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, e se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, então tem de sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que pedes agora? Então orei a Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei as deu, porque de boa mão o meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e também cavaleiros. Então você tem aqui, vamos voltar à pergunta. O que o rei Artaxerxes, com esse nome difícil, confiou em Neemias? Então, o que ele confiou, na verdade, confiou a Neemias, certo? Ele confiou a Neemias que ele poderia, as autoridades sobre a mata, sobre os materiais, e confiou a ele que ele iria representando ali, de certa forma, uma comitiva real, fazer uma tarefa e que ele ia honrar o nome, ou seja, primeiramente você tem ali, de certo, Neemias representando um bom funcionário, digamos assim, servindo ao rei, porque ele tinha o agrado do rei. O rei estava feliz com o serviço dele.
Então você tem o rei que confiou em Neemias, depois ele deu a carta, obviamente, as cartas oficiais, que é uma coisa que assim, pode parecer difícil, mas assim, essa pessoa está autorizada a agir em meu nome. Para um rei fazer isso, para um oficial, assim, era um pouco interessante, ou talvez um pouco difícil, precisava de uma patente mais alta. Apesar de Neemias então servir diretamente no palácio, ele não era governador de nada, ele não era um político, ele era um serviçal ali do rei. Então você imagina ele recebendo cartas que dava ordens aos governadores das regiões. O Eufrates, se você não sabe, é um rio, então é uma questão, uma posição geográfica. Além daquele rio Eufrates, existem outros governadores que precisariam de cartas políticas para dizer que eu tenho autonomia de agir como eu achar melhor. Então, de certa forma, você tem ali Neemias recebendo uma promoção instantânea de executar um serviço real. E no serviço que ele gostaria de fazer, que é o que ele queria fazer para colaborar na reconstrução da cidade natal dele, a cidade onde estavam, como ele mesmo fala, os túmulos dos pais dele, certo? E o resultado da confiança que o rei deu a ele, que ele possuía, foi que ele conseguiu autorização, né, para fazer. A gente poderia ir um pouco além, eu acho que a lição, pelo que eu estou olhando aqui no dia seguinte, na quinta-feira, não vai continuar falando um pouco da história de Neemias. Então eu queria colocar assim que foi tão importante essa confiança que ele conquistou, que gerou até ciúme nos governadores próximos, que eles viam Neemias, que não era nenhum político, começar a reedificar o povo de Israel, né? Então eles começaram até a agir de certa forma contra essa reedificação, para que ele não se achasse depois um outro governante e várias outras coisas possíveis, entendeu? Então até usaram carta da política de que Neemias fundaria de novo o reino de Israel, que se rebelaria contra o rei a quem ele servia antes, então ele estava tentando conseguir uma autonomia política, na verdade, o que não era nada a verdade do que estava procurando. Mas você viu como era importante, assim, como o Neemias mostrou, de certa forma, a recompensa que ele recebeu por bons serviços prestados por ser um funcionário talvez muito importante, certo? Importante, muito diferente. Bem, vamos lá, abre aspas agora aqui. Os meios que faltavam a Neemias, ele os solicitou dos que podiam ser fornecidos. E o Senhor ainda está desejando mover o coração dos que têm posse dos seus bens, em favor da causa da verdade. Os que trabalham para ele devem servir do auxílio que ele move os homens a dar. Os doadores podem não ter fé em Cristo, nem familiaridade com sua palavra, mas suas doações não devem ser recusadas por causa disso. Isso está escrito em Profetas e Reis, página 634. Ou seja, quem quer que seja que te ajude a fazer a obra de Deus, não importa quem seja, aceite. Certo? Mesmo que não tenha. Claro que não é assim, não importa quem seja. Todo mundo sabe hoje em dia dos dramas políticos e tudo mais quando você recebe dinheiro de empresas que estão sujas. A questão das operações, aí, Lava Jato e tudo mais, reflete. Receber dinheiro de uma empresa que está envolvida na operação gera suspeita. Então quer dizer, olhe de onde vem. Mas não é só porque a pessoa não é uma pessoa cristã ou não professa a mesma fé que você, não despreze por isso, ok? Não é um dinheiro amaldiçoado. É interessante que neste caso, Deus tenha movido o coração de pagãos para que ajudassem no avanço de sua obra. Isso deve ensinar uma importante lição. Até onde pudermos, devemos estar dispostos a trabalhar com outros, mesmo aqueles que não pertencem à nossa fé, ou que são de outras religiões. Se isso vai promover a causa de Cristo, vamos lá. Embora sempre devamos ser cuidadosos com qualquer tipo de aliança que façamos, podemos com cautela e oração trabalhar com outras pessoas cuja contribuição possa ajudar grandemente naquilo que desejamos fazer pelo bem de uma comunidade como um todo. Muitas vezes, o governo, empresas particulares ou mesmo indivíduos, impressionados pelo trabalho humanitário, oferecerão apoio. Este apoio não deve ser automaticamente aceito nem rejeitado, mas examinado em cada caso, com oração e com consulta à opinião de outros membros da igreja antes que seja tomada uma decisão. Então aqui nós temos um conselho administrativo agora, de que dá mais ou menos aquilo que eu tentei falar antes, né? Eu dei uma prévia, na verdade, do que vinha depois, e que você não precisa aceitar qualquer parceria que vier logo de cara, mas que você também não deva recusá-las logo de cara, que você deva pensar, planejar e consultar outras pessoas e, por que não, e principalmente a Deus, certo? Através da oração.
Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje, foi um tanto quanto administrativo, até porque a história de Neemias também é uma história bastante administrativa. Quem gosta desses termos, quem gosta um pouco de ver a administração e os desenrolares um pouco de política, recomendo muito ler o livro de Neemias, é muito interessante nesses aspectos, tá bom? Bem, Ezequiel, capítulos 11 a 13, essa é a leitura do ano bíblico de hoje, ok? Ezequiel, capítulos 11 a 13. Uma boa leitura, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência em me aguentar. Eu espero que eu encontre você amanhã aqui para a gente fazer mais um estudo. Um grande abraço e então até amanhã.